Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. 1h. Boa noite, o meu nome é Martim Madeira. Vamos ao Jornal da 1h. Começamos pela devastação da tempestade Christine. O Plano Nacional de Emergência da Proteção Civil foi hoje ativado no território nacional devido à previsão de agravamento do cenário de risco para pessoas e bens nos próximos dias. A medida foi aprovada por unanimidade na próxima reunião extraordinária de 2026 da Comissão Nacional de Proteção Civil, um encontro que foi presidido pela Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. A Marinha Portuguesa já tem mais de 220 militares a participar em ações de limpeza e reparação de estragos, 70 deles em Leiria, e o dispositivo ainda pode aumentar. Uma informação adentrada à Rádio Observador pelo porta-voz da Marinha foi durante uma ação de ajuda a quem perdeu o telhado da casa. O repórter Luís Soares acompanhou os trabalhos nos arredores da cidade. Então puxem lá mais um bocadinho para vocês, puxem bastante. Numa freguesia dos arredores de Leiria, meia dúzia de fuzileiros tentam colocar uma lona para tapar o buraco da casa de Luís Miguel. Mais um bocadinho só. Tá bom, foi muito. Caiu uma chaminé dentro da sala. E olha, fiquei com um buraco para aí, sei lá quantos metros, 1, 2, 3, 4 metros. À espera, desde quarta-feira de madrugada, a chegada dos militares é um alívio. Eles que aliviem devagarinho, está bem? Alivia mais. Estou desde as 5 da manhã, de quarta-feira, à espera que venha aqui alguém. E que andar eu ali mais uns amigos em cima do telhado. Puxar mais agora. Não resolve, mas fica um bocadinho mais tranquilo. Exatamente, agora sim fica melhor, porque pus aquela lona, mas estava a ser na mesma dentro de casa. É muito, está bom. Uma equipa que não parou ao longo de todo o dia. O tenente Yuri, que comanda este pelotão, explica os trabalhos que tem realizado. De manhã, a remoção de alguns destroços, árvores e vegetação junto ao Rio Lixo. E agora, no período da tarde, atividades como esta estamos agora a observar, de primeira intervenção, alguns remendos em habitações que foram muito fustigadas pela tempestade, e nosso apoio é numa tentativa de ajudar a população, dar alguns cuidados para evitar que os danos aumentem. Para já são mais de 200 os militares da Marinha mobilizados por causa da passagem da tempestade, 70 só em Leiria, mas podem vir a ser mais, como admite o porta-voz Ricardo Sagranja. Tendencialmente irá aumentar. Neste momento estão 220 militares mobilizados, com especial enfoque aqui no município de Leiria, com 70 militares, e também com um enfoque muito grande junto às margens do rio Mondego e do rio Tejo. Para já as atenções dividem-se entre os trabalhos de limpeza e reconstrução depois da tempestade da semana passada e a prevenção de situações de cheias. Está bem. Puxem lá. Esta já se pode amarrar aqui. O repórter Luís Soares, que acompanhou em Leiria os trabalhos da Marinha Portuguesa. Agora, nas presidenciais, também o mau tempo esteve em destaque. André Ventura critica a resposta do governo aos prejuízos causados pela tempestade. O candidato presidencial lamenta que do pacote financeiro aprovado apenas uma pequena parte seja destinada à reconstrução das casas das famílias portuguesas. Num dia dedicado exclusivamente à gestão política da tempestade, André Ventura voltou a apontar a mira quase em exclusivo ao ainda Presidente da República e ao governo Miguel Viterbo Dias. Depois de uma pausa para o combate político, regresso ao guião dos últimos dias. Poucas horas depois de Luís Montenegro ter anunciado mais medidas de resposta aos danos provocados pelo mau tempo, André Ventura resumiu: hoje eu acho que foi dos piores dias da história do nosso governo, francamente. À chegada aos bombeiros voluntários de Vila Verde, o candidato presidencial confundiu-se novamente com o líder da oposição. Temos que começar a ser exigente com os nossos. É que falharam na prevenção, falharam na mobilização de meios, falharam em coisas básicas como... Reparem, nós temos que andar a distribuir, e vamos querer distribuir mais lonas, porque o Estado nem se preocupou sequer em ajudar as pessoas a cobrir os telhados das suas próprias casas. Mas diz o que faria se estivesse no Palácio de Belém. Faria uma chamada ao Primeiro-Ministro a dizer isto. Dizer, olha, Sr. Primeiro-Ministro, se é para isto
que estamos a contar consigo, então hoje ficou bem claro que não podemos muito contar consigo. E eu sempre tive esta lógica. Os políticos devem ou fazer ou sair da frente para deixar que os outros façam. E ainda... Era trazer o Primeiro-Ministro, pegar nele, pô-lo à janela e dizer assim, olha o que é que está a acontecer. Está a ver o tempo que está lá fora? Acha que estas pessoas podem estar à espera de vistorias, de CCDRs? Sr. Primeiro-Ministro, nós precisamos de ação agora, nós temos que ter um país de ação. André Ventura, que na corrida presidencial apenas se distanciou de Seguro para dizer que será um chefe de Estado de ação, dedicando críticas mais fortes ao ainda titular do cargo. Quis ter alguma proximidade que se materializou numa proximidade simplesmente de afetos. Ora, o país não vive de afetos, não é? As pessoas que estão sem telhado não vão pôr o afeto no telhado. As pessoas que estão sem acesso a comida, a internet, a luz, a água, não vão beber afeto. O candidato presidencial do Chega, num dia passado entre quartéis de bombeiros, no distrito de Braga. O jornalista Miguel Viterbo Dias, que está a acompanhar a campanha de André Ventura. António José Seguro diz que Ventura é um risco para a democracia e defende que os portugueses o devem repudiar. Uma acusação feita pelo candidato a Belém em uma entrevista à SIC Notícias. Seguro falava especificamente da questão da desinformação promovida por André Ventura. A desinformação não ajuda a democracia, pelo contrário. É considerada uma das maiores ameaças. Certo. E houve um estudo recente que demonstrou que 85% da desinformação e das falsidades que existem na internet se devem precisamente a André Ventura. Portanto, o país tem que ser claro no próximo dia 8, tem que repudiar esta situação. É por isso que tanta gente apoia a minha candidatura. Porquê? Porque quer defender esse chão comum, que é um chão de decência, que é um chão de consideração. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas considerar-nos. Não precisamos de andar a lançar mentiras, falsidades nas redes sociais e, sobretudo, muitas das vezes não dar a cara. As declarações de António José Seguro em entrevista à SIC Notícias. Durante o dia, António José Seguro voltou a pedir uma vitória convincente contra André Ventura, mas recusou dizer por quanto. Mota Amaral diz que vai votar em António José Seguro na segunda volta das presidenciais. Em declarações à agência Lusa, o antigo Presidente da Assembleia da República explicou que esse também foi o seu sentido de voto na primeira volta. O também Presidente Honorário do PSD Açores considera que Seguro é uma pessoa preparada que pensa os problemas do país com calma e segurança. Luís Montenegro votou antecipadamente este domingo para a segunda volta das eleições presidenciais e apelou aos portugueses para que participem nas escolhas sobre o futuro do país. Uma informação avançada pelo próprio na sua conta na rede social X. O primeiro-ministro sublinhou que, apesar dos estragos causados pela Depressão Christine, é importante cumprir com o sentido de responsabilidade da democracia. Fora das presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa diz que vai convidar o Papa para vir a Portugal já no próximo ano. O Presidente da República chegou no domingo a Roma e vai estar na segunda-feira no Vaticano. Em declarações aos jornalistas, admitiu que vai convidar Leão XIV para visitar o nosso país. Em 2027, Fátima assinala os 110 anos das aparições e Marcelo Rebelo de Sousa diz que essa é uma boa razão para incluir uma deslocação ao santuário no programa de visitas de Leão XIV. No internacional, foi libertado na Venezuela o luso-venezuelano Pedro Fernandes, preso desde outubro por motivos políticos de oposição ao regime de Nicolás Maduro. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros na sua conta na rede social X, onde garante ainda que vai continuar a fazer todos os esforços diplomáticos para libertar os restantes detidos. É o segundo cidadão português a ser libertado em poucos dias. Viramos agora a atenção internacional para o Irão. O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, avisa que um possível ataque norte-americano no Irão pode vir a causar uma guerra regional no Médio Oriente. O aviso do líder iraniano surge depois dos Estados Unidos terem colocado um porta-aviões esta última semana a nuclear o USS Abraham Lincoln e um grande grupo de ataque no Mar Arábico. Em resposta ao aviso, Donald Trump diz este domingo aos jornalistas querer chegar a um acordo com o Irão para evitar uma possível guerra, mas deixa em aberto um ataque em caso de não existir tal acordo. Questiona ainda se o líder iraniano tem ou não razão quanto a uma guerra regional no Médio Oriente, caso esse ataque dos Estados Unidos se venha mesmo a acontecer. E no desporto, o Benfica empatou este domingo a 0 em casa do Tondela, uma partida a contar para a jornada 20 do campeonato. No final, o treinador das Águias, José Mourinho, diz que a equipa merecia ganhar pela forma como jogou. A equipa respeitou o jogo, jogou para ganhar, fez tudo para ganhar, merecia ganhar, não ganhou. Mas, como eu dizia agora mesmo aos jogadores
no balneário. Eu não acuso ninguém de falhar golos. E foi a única coisa que nós fizemos de negativo, foi falhar tanto o golo. Em algumas situações nem se trata de falhar, trata-se de um guarda-redes que foi justamente eleito o melhor em campo. Fizemos tudo para ganhar, não conseguimos. As declarações de José Mourinho à Sport TV depois do empate a 0 com o Tondela. Antes disso, o Sporting venceu o Nacional em Alvalade por 2-1. O Sporting adeitou-se no marcador apenas da segunda parte com um gol de Pedro Gonçalves aos 72 minutos. Ora, 4 minutos depois, aos 76, o Nacional empatou a partida com um gol de Alan Núñez. E já para lá dos descontos, aos 90+6, o Sporting consegue a vitória com a obra de Luís Soares de calcanhar a dar a vitória aos Leões. Na flash interview, Rui Borges deixou elogios à equipa do Nacional, mas admite que, apesar da falta de inspiração, a vitória foi justa. Tivemos algumas dificuldades ao longo de todo o jogo nessa inspiração que nos faltou. A vontade e a crença existe sempre nesta equipa e é demonstrativo isso. Agora defrontámos uma boa equipa, acreditamos até ao fim, acabámos por tudo, tivemos algumas oportunidades, finalizamos também não da melhor forma, por o que fizemos. Mesmo com toda a falta de inspiração que tivemos, acho que acaba por ser justo a vitória, difícil, mas justa. As declarações do treinador do Sporting à Sport TV depois da vitória por 2-1 frente ao Nacional da Madeira. O Sporting mantém-se no segundo lugar do campeonato. Amanhã é a vez do Porto entrar em campo. Os Dragões visitam o Casa Pia. Na divisão, Francesco Farioli não quis fazer contas sobre o futuro e mostrou-se apenas focado no jogo de segunda-feira. And I think so far our mindset to go game by game has been given us some... Até agora o nosso pensamento de ir jogo após jogo deu-nos alguns resultados interessantes, então não vamos mudá-lo. Não vamos mudar nada em termos de equipa, nem fazer contas sobre o nosso futuro, porque no final, como sempre, a parte mais importante é o presente, e o presente é o Casa Pia, e é onde está a nossa atenção. Casa Pia and is where our attention and awareness is. O treinador do Porto, na antevisão da partida desta segunda-feira contra o Casa Pia. O pontapé de saída está marcado para as 8h45, um jogo com relato e análise aqui na Rádio Observador. Ponto final neste jornal, as notícias voltam à Rádio Observador à 1h30 da manhã com a síntese de notícias. Até já!